Existe um país tão vasto que, durante horas de viagem, você pode não encontrar uma única cidade, uma estrada pavimentada ou sequer uma cerca delimitando o horizonte. Um lugar onde o vento percorre milhares de quilômetros sem encontrar obstáculos, onde cavalos ainda superam carros em algumas regiões e onde o céu parece ocupar mais espaço do que a própria terra. A Mongólia não é apenas um país, é uma escala diferente de mundo. E o mais curioso é que quase ninguém conhece o que realmente existe aqui. Antes de começarmos essa jornada, eu quero fazer um convite. Se você gosta de descobrir lugares que parecem existir fora da realidade, deixe seu like agora, porque isso ajuda este documentário a chegar a mais pessoas apaixonadas pelo planeta. E me conte nos comentários, qual é o país que mais desperta sua curiosidade e que você sonha conhecer um dia? Aproveite também para se inscrever no canal. Ainda existem muitos lugares extraordinários esperando por nós, e você não vai querer perder nenhuma dessas viagens. A maioria das pessoas associa a Mongólia apenas ao nome de Gengis Khan ou às intermináveis estepes que aparecem em antigos livros de história. Mas essa é apenas uma pequena parte da realidade. Muito além das imagens conhecidas, existe um território onde desertos encontram montanhas cobertas de neve, lagos cristalinos dividem espaço com dunas gigantescas e famílias inteiras continuam vivendo exatamente como faziam há centenas de anos. Aqui, o tempo parece seguir um ritmo diferente. Localizada entre a Rússia e a China, a Mongólia ocupa quase 1.600.000 km², tornando-se um dos maiores países do planeta. Ainda assim, possui uma das menores densidades populacionais do mundo. Em muitos pontos, você pode dirigir por centenas de quilômetros sem cruzar outra pessoa. Não porque o lugar seja vazio, mas porque a natureza simplesmente ocupa quase todo o espaço disponível. Vista do alto, a Mongólia parece um oceano verde e dourado. Não há florestas intermináveis nem grandes cidades dominando a paisagem. O que existe é uma imensidão ondulada de campos que muda de cor conforme o vento passa. Em determinados momentos do dia, a luz do sol transforma a vegetação em uma superfície dourada que parece se mover como água. É uma ilusão criada apenas pela força do vento. Mas essa sensação de infinito não acontece por acaso. As estepes mongóis estão entre as maiores áreas contínuas de campos naturais do planeta. Durante séculos, elas moldaram não apenas a paisagem, mas também a forma como as pessoas aprenderam a viver. Em vez de construir cidades enormes, muitas comunidades seguiram o caminho oposto, acompanhar os ciclos da natureza. É por isso que, ainda hoje, milhares de famílias vivem em gers, as tradicionais tendas circulares conhecidas em outros lugares como yurtas. Do lado de fora, elas parecem simples, mas basta atravessar a pequena porta de madeira para descobrir um ambiente surpreendentemente acolhedor. O cheiro da madeira aquecida pelo fogão se mistura ao aroma do leite fermentado, enquanto tapetes coloridos cobrem o chão e móveis cuidadosamente organizados ocupam cada espaço da estrutura circular. O mais impressionante é que essas casas foram projetadas para acompanhar uma vida em constante movimento. Em poucas horas, toda a estrutura pode ser desmontada, transportada e reconstruída em outro lugar. Não existe a ideia de permanecer para sempre no mesmo ponto. Quem determina o caminho é a água, o clima e o alimento disponível para os animais. Você rapidamente percebe que, aqui, a paisagem não é apenas um cenário. Ela determina completamente a rotina das pessoas. Os rebanhos caminham quilômetros todos os dias. Os cavalos permanecem praticamente soltos durante todo o ano. E os pastores conseguem identificar mudanças no tempo apenas observando o comportamento do vento ou das nuvens muito antes de qualquer previsão meteorológica. Essa relação quase intuitiva com a natureza ajuda a explicar por que a Mongólia abriga uma das culturas nômades mais preservadas do planeta. Enquanto boa parte do mundo se tornou urbano, milhares de mongóis continuam vivendo em deslocamento constante. Não porque sejam isolados da modernidade, mas porque descobriram há muito tempo que sobreviver aqui exige adaptação permanente. Conforme você avança para o sul, o horizonte começa a mudar lentamente. O verde desaparece. A vegetação torna-se escassa. O solo ganha tons avermelhados e dourados. O vento fica mais seco. Aos poucos, surge um dos lugares mais extraordinários da Ásia, o deserto de Gobi. Mas o Gobi desafia tudo que normalmente imaginamos quando pensamos em um deserto. Ao contrário do Saara, onde enormes dunas dominam a paisagem, boa parte do Gobi é formada por planícies rochosas, montanhas isoladas e vales silenciosos. Existem regiões onde a areia simplesmente desaparece,
dando lugar a extensões de pedras que parecem não ter fim. Ainda assim, em determinados pontos, o deserto revela cenários quase inacreditáveis. As dunas de Kongorin-Els, conhecidas como as Dunas Cantantes, se estendem por mais de 100 quilômetros. Algumas ultrapassam 300 metros de altura. Quando o vento sopra na direção certa, milhares de grãos de areia deslizam simultaneamente pelas encostas, produzindo um som grave e contínuo que lembra o eco distante de um enorme instrumento musical. O silêncio volta logo depois. E é justamente essa alternância entre som e ausência absoluta de ruído que torna o Gobi tão impressionante. Sem cidades próximas, sem iluminação artificial e sem qualquer poluição sonora, você passa a perceber detalhes que normalmente desapareceriam em qualquer outro lugar. O vento muda de intensidade. Pequenas pedras deslizam lentamente. Um pássaro cruza o céu. Até o próprio silêncio parece ter textura. Mas talvez o maior segredo do Gobi esteja escondido sob seus pés. Durante milhões de anos, essa região preservou alguns dos fósseis mais importantes já encontrados pela ciência. Foi aqui que paleontólogos descobriram esqueletos praticamente completos de dinossauros e, pela primeira vez na história, encontraram ninhos com ovos fossilizados ainda preservados. Antes dessas descobertas, poucos imaginavam como esses animais protegiam seus filhotes. Em um lugar que hoje parece completamente árido, existiram rios, florestas e ecossistemas exuberantes. A paisagem mudou inúmeras vezes ao longo das eras geológicas. Cada camada de rocha funciona como uma página de um livro gigantesco escrito pela própria Terra. Caminhar por aqui é atravessar milhões de anos em apenas alguns quilômetros. E, quando você acredita que a Mongólia já revelou sua face mais extrema, o país muda novamente. A oeste, montanhas cobertas de neve surgem quase sem aviso. Ao norte, florestas densas escondem lagos cristalinos. E, entre esses cenários completamente diferentes, vivem povos que mantêm tradições tão antigas quanto as próprias paisagens. É justamente para lá que nossa jornada continua. Seguindo para o extremo oeste, a paisagem muda mais uma vez de forma quase impossível de acreditar. As planícies intermináveis dão lugar às montanhas Altai, uma cadeia montanhosa que atravessa 4 países e forma uma das fronteiras naturais mais impressionantes da Ásia Central. Aqui, o ar é mais frio, o céu parece ainda mais próximo e os picos cobertos de neve permanecem visíveis durante grande parte do ano, refletindo a luz do sol como enormes espelhos naturais. Mas o Altai não impressiona apenas pela altitude. Em seus vales escondidos vivem os caçadores de águias, guardiões de uma tradição que atravessou séculos praticamente sem mudanças. Antes mesmo do amanhecer, homens e mulheres saem montados em cavalos acompanhados por águias douradas treinadas desde jovens. Não existe tecnologia substituindo essa parceria. Existe confiança construída ao longo de anos entre duas espécies completamente diferentes. Quando a ave abre as asas sobre o céu da Mongólia, a dimensão do espetáculo se torna evidente. Com quase 2 metros de envergadura, ela percorre os ventos frios observando cada movimento no solo. A precisão do voo impressiona tanto quanto a tranquilidade do caçador, que permanece imóvel aguardando o momento exato para chamá-la de volta. Poucos lugares do planeta ainda preservam uma relação tão profunda entre seres humanos e animais selvagens. Ao redor dessas montanhas, outro detalhe chama atenção. Em muitas encostas é possível encontrar petroglifos gravados há milhares de anos. Figuras de servos, cavalos, caçadores e animais misteriosos permanecem esculpidas nas pedras, como mensagens deixadas por civilizações que desapareceram muito antes da construção das primeiras grandes cidades da Europa. Cada rocha funciona como uma biblioteca silenciosa, esperando alguém disposto a decifrar suas histórias. Mas talvez o aspecto mais surpreendente dessa região seja o silêncio absoluto. Sem estradas movimentadas, sem grandes centros urbanos e sem poluição luminosa, a noite transforma completamente a paisagem. Quando o sol desaparece atrás das montanhas, milhares de estrelas surgem de uma só vez. A Via Láctea atravessa o céu com tanta nitidez que parece lançar uma faixa de luz sobre o horizonte. Em poucos lugares do planeta, a escuridão ainda é tão completa. Continuando em direção ao norte, surge um cenário completamente diferente daquele imaginado pela maioria das pessoas quando pensam na Mongólia. Florestas de coníferas cobrem as encostas, rios cristalinos cortam os vales e o clima torna-se muito mais úmido. É nessa região que repousa um dos maiores tesouros naturais do país, o Lago Khovsgol.
Conhecido por muitos como o irmão mais novo do Lago Baikal, na Rússia, o Khovsgol guarda quase 2% de toda a água doce superficial do planeta. Suas águas são tão limpas que, em alguns pontos, a transparência permite enxergar pedras a dezenas de metros de profundidade. Em dias sem vento, a superfície se transforma em um espelho perfeito, refletindo montanhas, nuvens e florestas sem qualquer distorção. Durante o inverno, porém, o cenário muda completamente. O lago congela sob uma camada de gelo tão espessa que veículos conseguem atravessar parte de sua superfície. O estalo provocado pela expansão do gelo percorre quilômetros como um trovão subterrâneo. É um som profundo, metálico e inesperado, que faz você perceber que até mesmo aquilo que parece imóvel continua vivo e em constante transformação. Ao redor do Khovsgol vivem comunidades conhecidas como Tsatan, um dos povos mais raros da Ásia. Em vez de criar cavalos ou camelôs, eles convivem diariamente com renas. Esses animais não representam apenas transporte ou alimento. São parte da identidade cultural de um povo que aprendeu a sobreviver em uma das regiões mais isoladas do continente. As tendas de madeira e lona surgem discretamente entre as árvores, quase invisíveis à distância. O cheiro da fumaça das fogueiras mistura-se ao perfume das coníferas enquanto as renas caminham lentamente entre o acampamento. O ritmo é completamente diferente daquele das grandes cidades. Aqui, ninguém parece ter pressa. O tempo é marcado pela mudança das estações, pelo nascer do sol e pelos deslocamentos do rebanho. Mas a Mongólia também guarda histórias escritas em pedra. No centro do país encontra-se o Vale de Orkhon, uma paisagem onde montanhas suaves, rios sinuosos e extensas pastagens escondem alguns dos vestígios mais importantes da história da Ásia. Durante séculos, diferentes impérios utilizaram essa região como centro político, cultural e comercial. Foi nesse vale que antigas rotas conectaram o Oriente e o Ocidente muito antes das fronteiras modernas existirem. Mercadores, exploradores e viajantes cruzavam essas terras levando seda, especiarias, metais preciosos e conhecimentos que transformariam civilizações inteiras. Hoje, grande parte desse movimento desapareceu, mas a sensação de estar caminhando sobre um território que influenciou a história do mundo permanece. Em determinados trechos, você encontra mosteiros reconstruídos após décadas de destruição. Em outros, apenas fundações de antigas cidades permanecem escondidas entre a vegetação. O contraste entre ruínas silenciosas e paisagens praticamente intocadas cria uma atmosfera difícil de explicar. Parece que a natureza decidiu proteger cuidadosamente tudo aquilo que o tempo quase apagou. E então existe Karakorum. Muito antes de Pequim, Moscou ou Istambul dominarem vastos territórios, essa cidade foi coração de um dos maiores impérios da história da humanidade. Hoje, pouco resta de sua antiga grandiosidade, mas caminhar por essa região é imaginar caravanas chegando de diferentes continentes enquanto idiomas completamente distintos se misturavam em um mesmo mercado. A maior parte dos visitantes passa rapidamente por esses lugares sem perceber que a verdadeira riqueza da Mongólia não está apenas nas paisagens. Ela está na forma como história, natureza e tradição permanecem conectadas de maneira quase inseparável. É justamente essa união que faz o país parecer um enorme museu vivo ao ar livre. Mas ainda existe uma última região capaz de desafiar tudo o que vimos até agora. Um território onde lagos surgem entre crateras vulcânicas, vales escondem formações rochosas monumentais e o clima muda de maneira surpreendente em poucas horas. É nesse cenário que a Mongólia revela talvez sua face mais inesperada, e é para lá que seguimos na etapa final desta jornada. A leste do Vale de Orkhon, a paisagem muda novamente. As montanhas desaparecem aos poucos e cedem espaço a uma região de colinas suaves, rios cristalinos e campos que parecem não terminar nunca. É aqui que você percebe algo curioso. Na Mongólia, a mudança de um cenário para outro acontece de forma quase silenciosa. Não existem fronteiras naturais marcando o início de uma nova paisagem. A própria terra parece transformar-se lentamente diante dos seus olhos. No Parque Nacional de Chorguterkin Tsaga-Anur, o planeta revela uma de suas faces menos conhecidas. Há milhares de anos, uma intensa atividade vulcânica moldou completamente esta região. O resultado é um lago de águas profundamente azuis cercado por antigos campos de lava solidificada, crateras preservadas e formações rochosas que parecem pertencer a outro mundo. Poucos imaginam que um dos países mais conhecidos por suas estepes também abriga uma paisagem vulcânica tão impressionante.
Subir até a borda da cratera de Shorgo é como caminhar sobre um livro aberto da história da Terra. A vegetação cresce lentamente entre as rochas negras, enquanto pequenas flores silvestres encontram espaço onde antes existia apenas fogo e magma. O contraste entre a dureza das pedras vulcânicas e a delicadeza da vida que voltou a ocupar esse lugar cria uma das imagens mais marcantes de toda a Mongólia. Mas existe outro detalhe que transforma essa região em um espetáculo quase permanente. Durante a noite, a ausência de grandes cidades faz desaparecer qualquer traço de poluição luminosa. O céu revela milhares de estrelas invisíveis para boa parte do mundo moderno. A Via Láctea corta o horizonte de ponta a ponta e, por alguns instantes, você entende por que tantos povos antigos acreditavam que o céu era uma estrada percorrida pelos espíritos. Essa ligação entre natureza e espiritualidade acompanha a Mongólia há séculos. Em diversos pontos do país surgem os ovô, montes de pedras construídos no alto das colinas. Para muitos viajantes, parecem apenas pilhas de rochas, mas para as comunidades locais representam lugares sagrados. Ao passar por eles, é tradição dar 3 voltas ao redor da estrutura no sentido horário, deixando uma pedra, um lenço azul ou apenas um momento de silêncio em sinal de respeito à montanha e ao céu. Você começa a perceber que, aqui, quase tudo possui um significado que vai além daquilo que os olhos enxergam. Uma montanha não é apenas uma montanha. Um rio não é apenas água correndo entre as pedras. Uma colina pode guardar histórias transmitidas durante centenas de gerações sem jamais terem sido escritas em um livro. É uma forma diferente de compreender o mundo, construída muito antes da tecnologia conectar continentes. E talvez seja justamente essa relação com a natureza que explique outro fenômeno curioso. Enquanto boa parte do planeta luta para encontrar lugares silenciosos, a Mongólia continua oferecendo quilômetros de paisagens onde o único som constante é o vento. Não é um silêncio vazio. É um silêncio que permite ouvir o bater das asas de uma águia muito antes de vê-la no céu. O trote distante de cavalos atravessando a planície. O balanço da grama acompanhando cada rajada de vento. É um tipo de tranquilidade cada vez mais raro no mundo moderno. Ao longo desta jornada, você atravessou desertos que escondem fósseis de criaturas pré-históricas, montanhas onde antigas tradições continuam vivas, lagos de águas cristalinas capazes de congelar completamente durante o inverno, florestas habitadas por povos nômades e planícies tão vastas que desafiam qualquer noção de distância. E, curiosamente, tudo isso existe dentro de um único país. Talvez o maior mistério da Mongólia não seja um lugar específico, mas o fato de permanecer relativamente desconhecida mesmo reunindo algumas das paisagens mais extraordinárias do planeta. Enquanto milhões de turistas seguem sempre os mesmos roteiros, este território continua preservando uma autenticidade difícil de encontrar em qualquer outro destino. Aqui, a natureza ainda dita o ritmo da vida. O horizonte continua maior do que qualquer cidade. E o céu permanece sendo o teto mais impressionante que você poderia imaginar. No fim, a Mongólia nos lembra de algo que frequentemente esquecemos. Ainda existem lugares capazes de fazer você diminuir o passo, respirar mais fundo e simplesmente observar. Lugares onde não é necessário procurar atrações artificiais porque a própria paisagem já conta histórias suficientes. Histórias escritas pelo vento, pela pedra, pela água e pelo tempo. Talvez seja exatamente isso que torna este país tão fascinante. Ele não tenta impressionar. Não precisa de monumentos gigantescos nem de luzes espalhadas pelo horizonte. Sua grandiosidade está naquilo que permanece intocável, na liberdade das estepes, no silêncio dos desertos, na força das montanhas e na sensação constante de que o planeta ainda guarda segredos esperando para serem descobertos. Quando você olha novamente para o mapa, percebe que a Mongólia deixou de ser apenas um espaço entre 2 grandes países. Ela se transforma em um dos últimos lugares onde a natureza continua sendo a protagonista absoluta. Um território que desafia nossa ideia de distância, de tempo e até mesmo de civilização. Um lugar onde o mundo parece respirar em outro ritmo. E essa talvez seja a maior descoberta desta viagem. O planeta ainda possui regiões que não podem ser resumidas em fotografias, estatísticas ou mapas. Elas precisam ser vividas, imaginadas e compreendidas lentamente. Porque alguns lugares não existem apenas para serem visitados. Existem para mudar a forma como enxergamos a própria Terra. Se você chegou até aqui, é porque também sente essa curiosidade por lugares que a maioria das pessoas nunca conhece.
Então, faça parte desta jornada. Inscreva-se agora no canal para continuar explorando os territórios mais impressionantes do planeta. Deixe seu like, porque isso ajuda este documentário a alcançar outras pessoas apaixonadas por descobertas. E escreva nos comentários, ainda existem lugares capazes de surpreender, e diga qual país você gostaria de ver no próximo documentário. Na tela já está aparecendo o próximo vídeo desta série. Clique nele e continue viajando conosco pelos lugares mais extraordinários da Terra.